Em 2018, de acordo com uma matéria do jornal Extra, crianças estão entrando na puberdade cada vez mais cedo. E o que mais impressiona é um estudo que foi feito em ratos, tudo relacionado à luz. De acordo com o estudo, muito provavelmente, o tempo que a criança passa diante de um celular ou diante da tela de um tablet pode ter impacto direto em ela acabar avançando um estágio antes do tempo. A puberdade é marcada por transformações no corpo e, acompanhado com isso, também tem que vir uma maturidade. Já imaginou o problema de uma criança se tornando uma puberdade avançada, mas com a cabeça de criança? E o que é que essa pesquisa apontou? A luz do celular que é emitida, ela acaba influenciando a produção de hormônios, como, por exemplo, a melatonina e hormônios sexuais. No caso da melatonina, ela faz com que as crianças tenham mais insônia. E no caso dos hormônios sexuais, tem-se visto, pelo menos em ratos, que essa elevação da luz está fazendo com que ela produza mais hormônios antes do tempo, fazendo com que ela amadureça e atinja a puberdade antes do devido. É óbvio que a gente precisa ver com mais detalhes o real impacto, mas os estudos em ratos estão indicando que existe sim um risco e uma relação direta entre o uso do celular e crianças pulando a puberdade. Pulando direto para a puberdade. Se você der uma olhadinha, eu coloquei ali no gráfico mais ou menos quando é que acontecia a primeira menstruação das meninas. Na década de 70 era por volta dos 15, na década de 80 era por volta dos 13, na década de 90 por volta dos 11, e atualmente, no ano que eu estou gravando essa aula, em 2023, a média de idade para as meninas estarem tendo a primeira menstruação está sendo entre 9 e 10 anos. E se você quer entender um pouco mais desses hormônios que mexem tanto com o nosso corpo, eu me chamo Jonas, sou professor aqui do Biologia no Papel e te convido para o mundo incrível do sistema endócrino. Fala galera massa, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui no Ciências no Papel, dando prosseguimento à nossa playlist aqui de sistemas humanos, né, fisiologia humana, e a gente vai dar prosseguimento agora com o sistema endócrino. E a gente vai dividir essa aula em 3 porções, porque como é uma aula bem extensa e tem alguns detalhes que a gente não pode acabar deixando, eu vou fazer essa primeira parte para apresentar o que é esse sistema, como é que funciona, e aí nas próximas a gente vai estar comentando sobre as glândulas que fazem parte. Então vamos começar com ele, entendendo um pouco como é que é esse controle do seu corpinho. Preste atenção, foro fofinho. No seu corpo, se eu perguntasse para você, o que é que controla o seu corpo? Você ia dizer, prof, você é burro. É o cérebro. Realmente você merece um prêmio Nobel pela sua constatação óbvia. Sim, o sistema nervoso ele controla tudo no seu corpo. Mas eu costumo dizer que se o nosso sistema nervoso é tipo o líder, o seu sistema endócrino é o vice-líder. Porque muitos dos comandos que o nervoso dá, ele dá por intermédio do endócrino. Então, às vezes eu quero que você faça alguma coisa, ao invés do nervoso mandar diretamente, ele manda pro endócrino e o endócrino manda o comando. Ou às vezes o endócrino já vai diretamente, ele percebe ali alguma necessidade e chega junto para suprir o que você está precisando. Mas não se esqueçam que um tem a ver com ter nervos, ter o neurônio, e o outro vai ter muito a ver com hormônios. E aí, prof, como é que é isso? Pessoal, no início da nossa aula, eu falei que existe uma tendência, pelo menos em ratos, de que quando eles estão expostos a muita luz e calor, como de telas, de celular ou de tablet, isso estava afetando a puberdade, ou seja, como se eles ficassem mais maduros do ponto de vista sexual antes do tempo, tá? Antes da idade prevista. E que isso tem risco de acontecer com as crianças hoje em dia. A gente viu aquela tabela mostrando como, com o passar dos anos, né, com o advento da televisão, a exposição à tela, as meninas foram menstruando cada vez mais cedo. Mas então, prof, o que isso tem a ver com hormônio? Fofinhos, o sistema endócrino é um sistema relacionado especificamente com hormônios. E hormônios, basicamente, são substâncias químicas que elas vão interagir e provocar mudanças no seu corpo, vão provocar alterações. Então, quando você pensa, por exemplo, em adrenalina, olha, quando você pensa em testosterona, aí são hormônios. E quando você produz, esses hormônios eles vão em áreas específicas do seu corpo para poder provocar alterações. E, obviamente, como eu comentei, eles são produzidos por estruturas que nós chamamos de glândulas. Agora, prof, como é que é isso? Pessoal, basicamente, no nosso corpício, você vai ter 2 tipos de glândula. Uma que a gente chama de exócrina e outra que tu chama de endócrina.
Olha como é fácil. Exócrina lembra a palavra exit, que em inglês é saída. Então, glândula exócrina é aquela que joga o seu produto para fora. Pegou aí? Fora, saída. Então, glândulas exócrinas, elas descarregam conteúdo fora da cavidade. Então, repare, por exemplo, eu tenho aqui, vamos supor que seja a pele. E aqui, você está produzindo suor. O suor, ao invés de cair no sangue, ele sobe aqui, ó, pela glândula e é derramado aqui fora na pele. Por isso que eu coloquei que elas descarregam seu conteúdo na superfície dos órgãos. Então, por exemplo, glândula salivar, mesmo esquema. Ela produz a saliva aqui e despeja o conteúdo na boca. Ou seja, não está jogando no sangue, está jogando aqui na sua cavidade oral. Agora, dá uma olhadinha como é que é a questão da glândula endócrina. Se você reparar, a grande diferença entre essas duas é que enquanto na exócrina o produto está indo para uma cavidade, uma parte do seu corpo, do lado de fora, tipo a pele ou a parte aqui de dentro da boca, a glândula endócrina, ela joga o produto dela, que são os hormônios, no sangue. Essa é a grande chave, o grande pulo do gato. Então, enquanto preste atenção, você está jogando o conteúdo para fora da cavidade, na outra você está jogando o conteúdo dentro do sangue. Então, endócrino tem isso, prof? Mas eu já ouvi falar que tem glândulas mistas. É verdade. Quando eu digo que ela é glândula mista, em que sentido? Ela tem uma parte exócrina e uma parte endócrina. Tipo assim, ela é 2 em 1. Então, ela consegue tanto jogar conteúdo em cavidades, em superfícies, como também ela consegue fazer, sabe o quê? Produzir hormônios. E como é que funciona, prof? Isso daí. É aqui que eu quero concentrar um pouco com vocês. Toda vez, isso aqui é uma coisa que eu acho incrível, que você produz um hormônio, ele vai atuar especificamente em uma célula. Olha que legal. Então, você produz um hormônio, ele não age em todas, ele vai agir em uma em específico. E como é que isso acontece? Você imagina aqui que eu tenho uma glândula endócrina, uma célula endócrina, e ela produziu esse hormônio vermelhinho. Muito bonito, né? O hormônio, como a gente aprendeu, sempre cai aonde? Na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, foi voando, frium. E aí, quando ele chegou aqui no sangue, ele sai da corrente sanguínea e entra em contato com as células. Agora, prof, como é que ele tem certeza que aquela é a célula correta? Olha que legal. Lembra que para você assistir TV, você tem aquelas antenas? E a antena, ela recebe um sinal específico para poder funcionar? A tua célula, assim como de todo mundo, ela tem uma anteninha que a gente chama de receptor. E essa antena, ela tem uma forma que é ideal para o hormônio. Vamos supor, você pode ter uma anteninha que ela é arredondada para o hormônio redondo, uma antena quadrada para o hormônio quadrado, uma antena triangular para o hormônio triangular. Então, como é que ele sabe, prof? Basicamente é pelo encaixe, gente. Na hora que ele vem navegando pelo seu sangue, óbvio, também tem atração química, tá? A gente não vai negar isso. Mas além da atração química, tem um encaixe perfeito. Então, toda célula, ela tem um receptor. Esse hormônio, ele vem voando, entre aspas, tá? Vem voando, se encaixa nesse receptor e aí ele desperta, digamos assim, o sinal. Então vamos supor, você produziu uma testosterona, ela vem aqui, ó, caiu no sangue, vai voando, e chegou lá no testículo. Lá no testículo ela vai encaixar e quando o testículo ele recebe aquela testosterona, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer algo. Então todo hormônio, ele tem como função principal estimular o órgão ou a célula a fazer alguma coisa. E aí, quando a gente vê o sistema endócrino, que é o momento da nossa próxima aula, vocês vão ver todos esses componentes. Então, cada um desses aí que a gente tá vendo, hipófise, hipotálamo, pineal, tireoide, paratireoide, suprarrenais, testículos e ovários e o pâncreas, são todas as glândulas que a gente vai estar estudando a partir da próxima aula. E aí eu conto com o seu like maravilhoso, se inscrevendo aqui no canal, lógico, também ativando o sininho para não perder as notificações, dá aquele comentário crocante para deixar o prof empolgado e eu te vejo na próxima. Valeu!